alegria estar com vocês novamente, compartilhando a palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Espero que vocês estejam passado bem o Natal, o Ano Novo, que Deus nos dê um ano, de muita graça, de muita misericórdia, que o Senhor nos anime. Estamos em tempos difíceis, em tempos de guerra, mas Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu acho que essa é a palavra que precisa estar latente no nosso coração e que nós precisamos nos lembrar que maior é aquele que está com nós. Mesmo que muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, porque sim, nós se sentimos assim, nós somos humanos. E essa fragilidade, essa carne que nós temos muitas vezes sente a pressão do mundo, mas maior é o que está com nós. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos ser como Abraão. Abraão ele foi imputado como o homem, o pai da fé, porque ele creu, ele não via, ele tinha as promessas, ele não via, mas ele creu. E isso ele foi considerado, ele foi nomeado por Deus como pai da fé. Ele é o nosso pai, Abraão, pai da fé. Ele não saberia que hoje eu estaria falando sobre ele, compartilhando a palavra e lembrando o legado que ele deixou. E nós precisamos ser como Abraão, ter fé, mesmo sem nós ver o que Deus pode fazer sobre a nossa nação. Qual é a saída, qual é a estratégia, no mundo espiritual, o que está acontecendo, mesmo sem nós ver, nós precisamos crer que Deus não nos abandonou, que Deus não abandonou o Brasil, que Deus não abandonou essa nação, que as promessas de Deus continuam firmes, que as promessas de Deus continuam em pé e que homem, nem mulher, nem poderes, nem ninguém vai impedir aquilo que Deus tem sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mais do que nunca, nós como igreja, nós precisamos nos posicionar em oração, nos posicionar em jejum, nos posicionar dentro das nossas casas, porque muitas vezes nós queremos ver mudança, mudança lá fora, mudança na política, mudança na sociedade, mudança nas escolas, mudanças nas igrejas, eu não falo que nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, mas eu falo no estabelecimento mesmo, naquilo que é palpável. Nós queremos ver mudança. Mas antes dessas mudanças acontecer, é necessário que nós como cristãos, nós como família, venhamos mudar dentro das nossas casas. Nós pedimos muitas vezes o avivamento, Senhor, aviva a tua igreja, mas em primeiro lugar eu creio que o avivamento começará dentro das nossas casas. A integridade, a verdade, a sinceridade, a santificação, coisas em que começa dentro da nossa casa, e quando acontece dentro da nossa casa, então se expande para fora. Mas primeiro é dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E quando isso acontece, Deus faz transbordar para fora, aqueles rios de água viva, que Jesus ofereceu lá para aquela mulher samaritana, Olha, se você aceitar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, rios de águas vivas fluirão, de dentro de nós. A promessa que ele fez para ela é a promessa que tem para mim e para você. Rios de águas vivas fluirão de dentro de nós e transbordarão e encharcarão as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente começa a pensar nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa nação, a gente começa a ter esperança, a gente tem a certeza de que Deus não nos abandonou, que Deus cuida de nós e que aquilo que Ele falou para nós vai acontecer. O que nós precisamos é nos posicionar, nos dobrarmos perante Ele, é clamarmos a Deus misericórdia, socorro, que Ele nos ouvirá. Amém? Desejo um ano abençoado para cada um de vocês. Não perca o foco. Não perca o foco. O foco é Jesus. Não perca a tua salvação por poucas coisas ou por grandes coisas que você pensa. Não perca.
Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Veja de que forma Jesus se comportaria nos dias de hoje, como ele reagiria a tudo que está acontecendo. Peça para o Espírito Santo te guiar. Não seja guiado pelos teus pensamentos, não seja guiado pela tua opinião, não seja guiado por isso, seja guiado pelo Senhor. E eu tenho certeza que você fará boas escolhas, que você vai fazer e tomar decisões certas, em que você não vai se arrepender depois. Quem sabe vai ser decisões que doa, vai ser decisões que vai ferir você, né, que vai deixar talvez algumas pessoas decepcionadas pela decisão que você tomou, pela atitude que você tomou, mas não importa, seja guiado pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que você vai olhar para trás, que você não vai se arrepender. A melhor coisa é nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, que com certeza Ele sabe o caminho muito melhor do que nós. Ele sabe do amanhã, aquilo que nós não sabemos, Ele sabe. Por isso vamos descansar em Deus, vamos esperar em Deus. Ele vai fazer algo pela nossa nação, Ele vai guardar a nossa vida, Ele vai fazer algo pela igreja, Ele está fazendo. Mesmo que nós não estamos vendo, Deus está fazendo. Abraão não estava vendo a multidão de filhos, mas Deus na eternidade já estava. Nós não estamos vendo Deus fazendo, parece alguma coisa por nós, mas já está. Ele fez, Ele falou que Ele vai abençoar, Ele falou que vai vir um avivamento sobre o Brasil, já está. Nós não estamos vendo, mas já está, na eternidade, já aconteceu. E com certeza os nossos filhos serão cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, serão homens e mulheres usados nas mãos de Deus. E nós seremos conhecida a nação como a nação do grande avivamento. Eu creio nisso, que você creia também e receba essa palavra, em nome de Jesus. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que falou muito comigo essa semana. A quem nós somos semelhantes? Sabe, eu tenho 3 filhos, né? Um tá com o Senhor e 2 está aqui comigo. O mais velho, ele é o mais velho que eu falo, né? Ele tem 7 anos, 6, 7 anos. Ele é muito parecido comigo. Ele é muito semelhante a mim. Ainda que nós estivéssemos em lugares diferentes, se alguém conhece eu, saberia que ele é meu filho, porque ele é muito semelhante a mim. E o menor é igual o pai dele, é muito parecido também com o pai. Eles poderiam estar separados. Com certeza quem conhece o Carlito saberia que o menino é filho do Carlito, porque é muito parecido. Sabe, os nossos filhos são semelhantes a nós. E quando a gente volta lá no princípio, como é bom a gente voltar no princípio, resgatar algumas coisas lá no princípio, porque aí a gente começa a ter entendimento de quem nós somos e quem nós precisamos ser. Nós começamos a resgatar a nossa identidade quando nós começamos lá no início, o que nós aprendemos com Deus. E lá em Gênesis, quem quiser acompanhar, no capítulo 1, versículo 26, nós vamos ler só uma parte. Se você estiver aí na tua casa e quiser ler todo o capítulo, com certeza é uma bênção e você vai aprender muito mais. Mas nós vamos ler Gênesis então 1:26, que fala assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem uma outra tradução que fala assim, ó: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Quantas vezes nós temos, né, essa ideia lá do princípio que Deus criou o homem. Simplesmente Deus criou o homem. Mas aqui, Deus, ele fala assim, ó: façamos o homem. Então ele estava com mais alguém. Ele não fez o homem sozinho. Deus estava acompanhado de alguém, porque ele falou façamos. Ele não falou eu vou fazer, façamos. Quem será que estava com Deus? Quem que estava com Deus lá no princípio? Sabe, e quando ele fala assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, então ele estava falando assim, olha, vamos fazer um homem. E esse homem, ele vai ser, imagem significa, eu olhei no dicionário, algumas traduções falam imitação, algumas falam reprodução. Olha que profundo isso, né? Deus convida Jesus e o Espírito Santo, adiante a gente vai ver isso, para fazer o homem conforme a imagem dele.
Olha que poderoso isso. Quantas pessoas, né? Ah, eu não gosto do meu nariz, não gosto da minha boca, não gosto do jeito que eu sou, não gosto do meu cabelo, não gosto da minha fisionomia, sabe? E você é semelhante a Deus. Então, quando você fala assim que você não gosta de você, você tá falando que Deus, ele também, você não gosta de Deus. Porque você é semelhante, você é a imagem de Deus, você é a imagem de Jesus, sabe? Você é a imagem de Cristo. Deus fez isso, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem. Ele poderia fazer o homem, ele é tão sábio, ele é tão inteligente, ele é tão poderoso. Nós poderíamos ter características de animais, poderíamos ser parecidos com as aves, poderíamos ser parecidos com qualquer outra coisa, com um dinossauro que existiu, não sei, poderíamos ser uma criatura totalmente diferente, ter 4 braços, ter, sei lá, 5 pernas, né? Parece louco falando assim, mas se todo mundo fosse assim, seria normal? Nós poderíamos ser assim. Mas sabe, Deus quis com que nós fôssemos semelhantes, fôssemos a imagem dele, que honra isso. O Rei da Glória, que poderia ser simplesmente ele, só ele, no universo, ele, Jesus, né? O Espírito Santo, eles poderiam só eles ser assim. Mas ele não, sabe, ele tem um coração tão bom, ele é tão humilde, ele é tão poderoso, ele é cheio de majestade e de glória, mas ao mesmo tempo, ele não se importa com grandeza, ele não quer ser adorado, tipo, simplesmente assim, ó, eu sou único, sou adorado, eu sou arrogante e eu sou poderoso e é por isso que eu quero ser adorado. Não, sabe, Deus, ele quer ser adorado, ele quer ser honrado, ele quer ser glorificado por nós, que somos os seus filhos, que somos semelhantes a ele, mas em nenhum momento é por arrogância. Quando ele deu Jesus, o único filho dele na cruz, a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, isso não combina com arrogância, sabe? Ele é grande, ele é poderoso, ele é majestoso e ele fez você que está aí do outro lado, a imagem e a semelhança dele. Ele poderia ser tão arrogante e tão prepotente que ele quisesse ser único. Ele quisesse ter a aparência que ninguém mais teria, a imagem que ninguém mais teria. Aí algumas pessoas podem falar, não, mas a Bíblia não está falando bem assim, né? Mas acho que não é bem isso, nós não somos a imagem de Deus. Queridos, a Bíblia ela é simples. A Bíblia ela é simples. Sabe, nós que complicamos muito. Jesus, ele ensinou de forma simples. É o que é. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. É isso que nós somos. Queira você aceitar isso ou não, é isso que você é. A Bíblia deixa claro isso. E não é só na aparência. Nós somos semelhantes também a Cristo, na forma que nós agimos, na forma que nós reagimos, que nós vamos ver, né, adiante. Qualidades que não estão na aparência, mas que estão no externo. E aí ele fala assim, né? Ele será semelhante a nós. Ele será semelhante a nós. Então, os meus filhos são parecidos comigo e com meu esposo. Você tem um pai e você é parecido com teu pai. Então, toda vez que você olhar no espelho, toda vez que você olhar no rosto do teu irmão, você está vendo alguém que é a imagem de Cristo. Você está vendo alguém que é a imagem de Deus. Sabe, nós criamos muitas vezes uma distância e uma resistência à intimidade, ao relacionamento que nós temos com Deus. Nós criamos um Deus mirambulante na nossa mente, nós criamos alguém assim, espantoso, sabe? Mas eu quero simplificar isso, e que o Espírito Santo traga esse entendimento para você. Você é a imagem do teu Criador. Você é parecido com Cristo. Você é parecidíssimo com Cristo. E aí a gente encontra lá em Gênesis também,
na parte 2, fala assim, ó: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, antes de Deus, né, criar nós, Jesus criar nós, porque a Bíblia fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, o Espírito de Deus já estava com Deus ali pairando sobre as águas. Ele estava pairando. Então, aqui a gente já vê a presença do Espírito de Deus. E João 1:1 fala assim, ó: no princípio era o verbo. No grego, a palavra verbo significa palavra, que seria Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus era Deus, né? Ele não quis ser maior do que Deus e ele não era menor do que Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos na mesma autoridade. Todos, nenhum briga que quer ser maior do que o outro, pelo contrário, né? E aí continua assim, ó: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Aqui se comprova que lá no princípio, quando Deus criou o homem, a imagem e a semelhança dele estava Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Esse Espírito que habita dentro de você. Sabe, isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso, porque quantas pessoas não se valorizam? Quantas pessoas, né, se desprezam, acham que não valem nada, né, que são menos, que são menores uma do que as outras, e outras já ao contrário se engrandecem mais do que a outra. E não há várias espécies, nossa, existe uma só raça humana em que todos são a imagem de Deus. Aí entrou o pecado. E quantos não são semelhantes a Deus mais, né? Se perderam no caminho, escolheram um outro caminho e houve essa ruptura, essa separação. Mas todos nós somos a imagem de Cristo. Cristo fez assim, Deus fez assim, o Espírito de Deus estava lá. Esse Espírito que está em você. E aí continua assim, ó: nele estava a vida e a vida nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sabe? E quando a gente para pensar sobre isso, ok, a sua imagem é semelhança de Deus. Quando você tem esse entendimento, e quantos aí já tem esse entendimento, com certeza muita coisa na tua vida vai mudar. Você vai se aceitar, você vai se amar. Toda vez que você olhar para você no espelho, você vai aprender a honrar mais a Deus e também a valorizar a si mesmo, porque você não é qualquer um, você é imagem e você é a semelhança de Deus. Você carrega algo precioso, algo que não se compra com dinheiro, algo que não se negocia, que é o Espírito Santo, algo poderoso que está dentro de você e que não tem como negociar, em que os homens não podem comprar, em que os homens não podem roubar de você, podem roubar tudo, podem tirar até a tua vida, né? a carne, né? Mas o sopro de vida, o Espírito Santo que está dentro de você, ninguém tira, né? Mata o corpo, mas o Espírito não, o Espírito permanece. Isso é poderoso. E isso estava lá no início, isso estava no princípio e até hoje se cumpre essa palavra. Até hoje o Espírito Santo está dentro de nós, o fôlego de vida de Deus está sobre nós. Quando você respira fundo, assim, ó, esse é o fôlego de vida que Deus colocou sobre você. Sabe, quando Deus soprou nas narinas do homem, entrou fôlego de vida dentro dele. Sabe, esse é o mesmo fôlego que está em você há quantos anos, há quantos mil anos atrás. O fôlego de vida de Deus ainda continua, sabe, acontecendo, ainda continua atuando. Ainda você que está aí do outro lado, esse é o sopro de vida de Deus sobre você. Sabe, às vezes você está cansada aí pensando em desistir. Você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus e você tem o sopro do Espírito Santo ainda sobre você. Deus tem ainda grandes coisas sobre você. A tua vida não termina assim. Sabe, fica um pouquinho de canto e deixa o Espírito Santo trabalhar através de você. Deixa Deus guiar as tuas ações, as tuas reações. E você nem imagina quem você vai ser, quem você vai se tornar.
A cada dia que nós damos espaço para Deus trabalhar na nossa vida, Deus operar na nossa vida, isso é tão lindo. Nós vamos sendo nos transformados e vamos se tornando semelhantes a Cristo. Sabe? E eu parei para pensar em outra coisa. Quando eu pensei, comecei a estudar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu comecei a lembrar de quantas vezes eu vi a semelhança de Deus na vida do meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você conhece que são semelhantes a Jesus, semelhantes a Deus? Sabe, tantas pessoas passam na nossa vida, boas, que nos ajudam, que nos surpreendem. No momento que nós menos esperávamos, lá estão elas de prontidão. Sabe o que é isso? É a semelhança de Cristo. É a semelhança de Cristo na vida do teu irmão. É a semelhança de Cristo na vida do teu amigo. É a semelhança de Cristo no teu trabalho. E eu parei para pensar em algumas situações, como quando a gente foi ajudado, quando pensava que estava sozinho. A gente estava atravessando um momento difícil. Quem aí nunca passou por um momento difícil? E você pensou que você ia passar esse momento difícil sozinha, de repente chegou alguém e te estendeu a mão. E você se sentiu seguro novamente, resgatado. É tão lindo isso. Sabe por que isso? Alguém semelhante a Cristo te ajudou. Alguém semelhante a Cristo se importou com você. Alguém tomou a tua dor e disse: você não vai atravessar sozinho isso, eu vou atravessar com você. Isso é a semelhança de Cristo. Por isso que Jesus, ele queria subir aos céus. Os discípulos não queriam que ele subisse, porque eles iam se sentir abandonados, sozinhos. E ele falou: não, eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai poder descer. Eles não entenderam muito. Mas sabe por que era importante? Porque Jesus em pessoa era um só. Mas de repente desceria o Espírito Santo, esse Espírito que está em você. E imagina quantas milhões de pessoas, milhares e milhares que existem, semelhantes a Cristo, e quanto que Deus pode agir nesse mundo tão grande, sabe, na vida de outras pessoas, ajudando outras pessoas. Então era necessário que Jesus subisse ao Pai para que o Espírito dele descesse, para que o Espírito Santo descesse e a glória de Deus fosse manifestada na terra. Sabe, eu com certeza, eu me encaixo disso, que quantas vezes eu pensei que ia atravessar um momento difícil sozinho, e Deus levantou pessoas semelhantes a Ele para me ajudar. E eu tenho certeza que você aí também pode falar, é verdade. Pessoas semelhantes a Cristo me encontraram num momento muito difícil na minha vida. Sabe, quantas vezes a gente recebeu algo que a gente não merecia e a gente foi surpreendido. Pessoas semelhantes a Cristo nos deram aquilo que nós não merecíamos, aquilo que nós não esperávamos. Sabe, a gente viu a mão de Deus, a graça de Deus através da vida de pessoas. Quantas vezes nós fomos perdoados e a gente não merecia o perdão? A gente não se sentia digno e alguém falou assim: não, tudo bem, tá perdoado. Você recebe a chance de começar novamente uma amizade, um relacionamento, um trabalho. A gente não merecia, mas a gente recebeu esse perdão. E a gente muitas vezes demora a liberar esse perdão, essa graça que um dia nós recebemos de Deus, a vida, a oportunidade de começar de novo. Todos os dias a misericórdia de Deus se estende, porque todos os dias somos pecadores, pecamos, somos falhos. E a gente recebe essa graça, esse perdão, esse amor de Deus para começar de novo. E a gente já viu isso na vida do nosso irmão. Quem já foi perdoado e não merecia? Sabe, isso é o que? A semelhança de Deus na vida do meu irmão. A semelhança de Deus na vida da minha irmã. Quantas vezes a gente foi acolhido quando a gente se sentia perdido? A gente foi cuidado quando a gente se sentia desprezado? Alguém acreditou em nós quando nem nós mesmos acreditávamos em nós. Eu lembro uma vez que eu estava passando por um período muito difícil, de sequidão, em todas as áreas. E eu tive um sonho. E no sonho eu falava assim: eu não acredito que Deus tem algo da minha vida.
Simplesmente eu não acredito. Ninguém acredita e nem eu acredito que Deus tem algo para mim. E eu estava conversando com um pastor, né, sobre isso, desse sonho que eu tive. E o pastor olhou para mim e ele falou assim, ó, eu acredito em você, Gabi. Sabe assim, ó, mesmo quando eu não acreditava, quando ninguém acreditava em mim, como foi bom ouvir aquela palavra assim, ó, que o pastor Gilson liberou para mim. Eu acredito em você, Gabi. São pessoas o quê? Semelhantes a Cristo. Mesmo quando ninguém acredita em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos, Deus levanta alguém para falar, eu acredito em você. Eu tô junto com você. Sabe, isso é libertador. Que nós possamos ser essas pessoas semelhantes a Cristo, que nós possamos nos doar mais para os outros. Sabe, porque quando nós tomamos essas atitudes, nós somos semelhantes a Cristo e nós fomos criados para isso. Quando o pecado entrou, houve essa ruptura, houve essa separação. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Então Jesus morreu na cruz e aquilo que foi separado, novamente nós tivemos acesso a Deus. Então nós podemos nos santificar, nós podemos sim ser semelhantes a Cristo. Sabe, quando alguém foi verdadeiro com você, sabe, quando alguém foi tão semelhante a Deus, que aquela pessoa foi tão verdadeira com você, que fez você mudar de rumo. Gente, eu tava lembrando, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, isso faz tempo, porque eu tô com 34, eu acho, 34 e 35 eu tô. E aí, eu lembro que eu gostava de fazer fofoca. Tomara que não tenha ninguém aí que goste de fazer fofoca mais, em nome de Jesus. Eu gostava de fazer fofoca, fazer mentira, fazer confusão. E eu tinha muitas amigas. E uma das minhas amigas era a Sueli. Eu gostava muito dela. Quase todos os dias estávamos juntos. Mas tudo que ela falava pra mim, eu falava pros outros. E um dia ela falou assim pra mim, Gabi, eu queria continuar sendo a tua amiga, mas eu não vou mais ser tua amiga. Porque você é fofoqueira. Você faz fofoca, eu confio em você e você falou isso pros outros. Então a partir de agora a gente não vai mais ser amiga. E eu lembro que aquilo foi tão verdadeiro, aquilo foi tão profundo pra mim, eu nem lembro se eu pedi perdão pra ela, ou se eu neguei, eu não lembro a situação, mas eu lembro que era dia no culto, e eu fui no culto, e eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, eu sou fofoqueira, eu gosto de confusão, e eu peço que o Senhor me liberte disso, que o Senhor tire esse desejo de fazer fofoca, e contar aquilo que os outros contam pra mim, tem misericórdia de mim. Gente, isso faz muitos anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Ela foi tão verdadeira de falar que eu era fofoqueira e que por isso ela escolhia não ser mais a minha amiga e aquilo me mudou. Aquela noite o Espírito Santo me mudou. Eu criei nojo de fofoca. Gente, quantos anos se passou? E eu tomei uma decisão na minha vida. Naquele dia o Espírito Santo entrou na minha vida e eu não gosto mais de fofoca e nós voltamos a ser amigas e até hoje nós somos. Mas porque ela foi verdadeira. Sabe o que é isso? É ser semelhante a Jesus. Quantas pessoas eu já vi na minha vida semelhantes a Jesus? Quantas pessoas foram um ombro amigo para mim quando eu não tinha mais ninguém? Quando até mesmo, né? Às vezes a gente se sente até desprezado pela família. A gente tem aquele ombro amigo. Diga a minha amiga ali, que com certeza deve estar me assistindo aí do outro lado. Quantas vezes foi meu socorro? Quantas vezes foi semelhante a Jesus? Nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldades, no momento que eu estava sozinha, nos momentos em que eu ia tomar decisão errada, em que falava, Gabi, esse não é um bom caminho, não. Não é não. Pega, acho que é melhor tu ir pro outro lado. Eu não gostava. Mas são pessoas verdadeiras que são semelhantes a Jesus que nos fazem parar e, se for necessário, voltar. Uau, isso é maravilhoso. Quantas pessoas são semelhantes a Jesus que estão ao teu lado? Aproveite os conselhos que elas dão. Aproveite os momentos que você tem com elas. Aproveite, porque são pessoas em que passam na nossa vida ou algumas permanecem, são preciosas, que nos fazem crescer na nossa fé, crescer na nossa maturidade. Sabe, que são chaves para a nossa vida, que são conselhos tão preciosos, gente, que mudam uma geração. São pessoas tão
enviadas de Deus são pessoas que são semelhantes a Cristo. Eu não estou falando que são pessoas perfeitas, que não têm dificuldades, que não têm problema, que nunca te ofenderam, porque, gente, você não ofendeu ninguém? Você já ofendeu, eu já ofendi quantas pessoas? Que eu tenho vergonha de atitudes que eu tomei. Sabe? Que eu tenho vergonha e eu peço para Deus, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda a não errar de novo, me ajuda a não falar, me ajuda a não falar das minhas emoções, do que eu acho, do que eu penso, porque tem coisa que a gente pensa que é errada e não é. Sabe? Mas isso não tira dessas pessoas a credibilidade que elas são semelhantes a Cristo. Elas só são humanas. Tá tudo bem, não é? Porque todos nós somos. Às vezes a pessoa tá num dia mal, fala uma coisa que não devia, né? Te ofende, te fere, mas às vezes a dificuldade tá dentro nela, depois ela tá tudo bem, ela pensa, meu Deus, por que eu feri aquela pessoa daquele jeito? Por que eu tomei essa atitude? Você tá se lembrando de algumas coisas que você fez assim, eu também. Mas isso não tira a credibilidade de que aquela pessoa é semelhante a Cristo. Sabe? Por amor, né? Alguém já renunciou a alguma coisa por amor a você? Alguém já perdeu algo de valioso por amor a você? São pessoas semelhantes a Cristo. São pessoas que deixam aquilo que é precioso para elas em benefício de outra pessoa. Só pode ser semelhante a Cristo. Pessoas que doam não aquilo que sobra, mas aquilo que muitas vezes falta. São quem? São semelhantes a Cristo. Sabe, quantas vezes eu lembro de uma amiga minha, nossa, eu comecei a pensar nisso, nessa semelhança a Cristo, eu vi tantas pessoas semelhantes a Cristo, eu lembrei de tantas pessoas que são tão semelhantes a Cristo, e que quantas vezes nós não valorizamos, quantas vezes nós não honramos essas pessoas, quantas vezes nós honramos as pessoas que nós não conhecemos, mas essas pessoas que estão próximas de nós, que são semelhantes a Cristo, nós não honramos. Nós não desfrutamos muito da presença delas. Sendo que quantas pedras preciosas ainda elas poderiam nos ensinar. Sabe, eu lembrei de muitas coisas, de muitas amigas, de muitas pessoas que passaram na minha vida e ainda vivem, né, comigo, que são semelhantes a Cristo. Eu fui presenteada por Deus, por algumas amigas, algumas de distante, que são semelhantes a Cristo, que parece que no momento da dificuldade, sabem, né? Que eu tô na dificuldade e mando mensagem, amiga, tô orando por você, como é que você tá? E me dão uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, sem saber o que tá acontecendo. Sabe, situações assim que nos motivam, situações em que faz nós entender que nós não estamos sozinhos, que nós estamos com Cristo. Até mesmo ontem, eu falando, essa semana eu falei com meu marido, amor, precisamos se preparar agora para comprar o material escolar. Aí hoje meu marido chegou com um presente que tinham mandado pro papi, né, pro meu filho mais velho e pro papito, o dinheiro para comprar o material escolar. Sabe, são pessoas semelhantes a Cristo que não precisava fazer. Não precisava, até porque a pessoa nem sabia que eu falei que nós precisávamos se preparar para comprar o material escolar. Mas elas são tão semelhantes a Cristo, porque o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita nelas, e esse Espírito se comunica. Gente, isso é poderoso. Que nós precisamos valorizar mais uns aos outros, amar mais uns aos outros, começar a observar e ver a semelhança de Cristo na vida do meu irmão e não os defeitos dele. Sabe? Não só enxergar o defeito, o problema, o pecado, mas aprender a apreciar a imagem de Cristo na vida do meu irmão. Sabe? E nós? Será que nós temos buscado a ser semelhantes a Cristo? Será que nós estamos buscando aquilo que Cristo quer para nós e aquilo que Cristo quer fazer através de nós? Será que nós nos importamos com o nosso irmão? Será que nós seguimos o conselho de Cristo? Que ele falou assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Sabe o que é tomar essa cruz? É morrer para si. Ou será que nós não conseguimos fazer isso? Nós não conseguimos morrer para nós mesmos? Deus tem um plano para nós, mas nós temos o nosso plano e nós não abrimos mão do nosso plano.
Nós queremos ficar com o nosso plano, porque o nosso plano mostra para a sociedade o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos bons, o quanto nós somos conhecidos, o quanto que a nossa família é perfeita. Então eu não abro mão disso. Aí eu deixo o pecado escondido. Aí eu trabalho aonde que eu acho melhor, que é para trabalhar, porque aí eu fico melhor para a sociedade. Aí eu moro numa casa onde eu não tenho condições, mas é melhor para os outros ver. Aí eu tenho um carro que eu não tenho condições, porque é melhor, fica mais aparente, sabe? E vivemos uma vida de falsidade. Nós não queremos ser semelhantes a Cristo. Nós não queremos seguir o propósito que Deus tem para nós, porque senão o que os outros vão pensar? Sabe, se você ainda vive dessa forma e você está me ouvindo, querido, deixa disso. Viva a vida que Deus tem para você, viva conforme você pode, viva feliz com aquilo que Deus te deu. Sabe, viva com aquilo que você tem, com as condições que você tem, agradecida a Deus e feliz. O que os outros pensam ou deixam de pensar, o problema é dos outros. A cabeça do outro você não pode mandar. Você não pode mandar o que os outros vão pensar a teu respeito. Mas você tem poder para controlar a tua mente e entregar a tua mente para o Espírito Santo, para que ele te guie. Seja feliz. Você é semelhante a Cristo, você é a imagem de Cristo, você é semelhante a Cristo. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você e você seja uma bênção para quem está ao teu redor, nas condições que Deus te deu. Sabe, quantas pessoas falam assim, quando eu tiver mais condições eu vou fazer tal coisa. Não, o que você pode fazer hoje? Você pode abrir a tua casa para alguém, você pode dar uma palavra de ânimo, você pode orar para alguém, você pode ajudar alguém financeiramente. O que você pode fazer hoje? Alguma coisa Deus pode fazer, você pode fazer. Você não é tão pobre que você não possa fazer nada. Você pode fazer alguma coisa. Sabe, viva para Cristo intensamente, porque você é a imagem, é a semelhança de Cristo. Valorize isso, valorize isso. Cristo está voltando, Cristo está às portas, e essa é a oportunidade de vida que você tem hoje, de mudar de direção se for necessário. As pessoas que falam a verdade para você, não despreze elas, não fique com raiva delas, ame elas. É melhor do que as pessoas que são falsas, que falam coisa boa pra você e que estão te levando pro inferno. Entende? É melhor. É melhor a pessoa que te fala a verdade e você fica triste, chateada, assim, por que aquela pessoa falou isso? Mas pare pra pensar, se ela tá sendo verdadeira e tá te ajudando, agradeça. Agradeça que Deus te colocou alguém semelhante a Ele para te falar a verdade. Mas aquela pessoa também, às vezes fala umas coisas que não deve. Gente, você também fala coisa que não deve. Eu também falo coisa que não deve. E aí, como é que fica? Ninguém fique bravo comigo aí. Essa é a palavra que Deus deu para compartilhar com vocês. O quanto vocês são preciosos. O quanto vocês carregam dentro de vocês a excelência de Cristo, o Espírito Santo, o poder de Deus. Aproveite isso, viva a tua vida de uma forma intensa para Deus, com aquilo que você tem, com as condições que você tem. Não queira parecer quem você não é, seja quem você é e pronto. Não queira ser menos e não queira ser mais, seja você. Você é semelhança de Cristo, você é amado, você é especial. Você com certeza vai fazer diferença na vida de alguém. E esse alguém pode fazer diferença na vida de outro alguém, e de outro alguém, e de outro alguém. E assim o Evangelho de Cristo é espalhado pelo mundo todo. E Cristo volta, porque eu creio que é isso que falta, o Evangelho ser proclamado para o mundo inteiro. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada às minhas amigas por serem semelhantes a Cristo e me ensinarem o amor dele. Muito obrigada. Deus abençoe. Um abraço, queridos. Até a próxima, se Deus permitir.